Olá pessoal, esse é mais um vídeo de cálculo 2, porque eu vi que o primeiro, ou melhor, o anterior, sem querer eu falei de cálculo 1, mas é um vídeo de cálculo 2 falando de funções de n variáveis. Agora a gente vai passar aos limites. Mas em funções de n variáveis, nós temos uma dificuldade, porque em relação ao cálculo 1, que é de uma variável só. Quando nós temos uma função de uma variável só, por exemplo, em que o y depende do x, nós só temos uma maneira, por exemplo, eu quero saber a derivada ao limite de uma função no ponto x igual a 1. Nós só temos duas maneiras de se aproximar do x igual a 1. Ou a gente se aproxima pela esquerda, ou a gente se aproxima pela direita. Só que no Rn, se a gente pensar só no R3, tá? A gente tem infinitas maneiras de se aproximar de um ponto, porque aí o plano cartesiano vai ser do domínio. Então, a gente vai ter, por exemplo, um ponto aqui, sei lá, um 1. E quantas maneiras a gente tem de se aproximar de um ponto no plano cartesiano numa região, aqui, uma região que seja perto do ponto, né? A gente tem infinitas maneiras, né, que devem passar por esse ponto para a gente calcular o limite. Então, fica muito difícil a gente resolver, a não ser aqueles casos que não tem determinação. Aí é fácil. Mas os casos que têm determinação, não são usuais de serem calculados. Não como a gente calcula praticamente no cálculo, de uma maneira bem prática, como no cálculo 1, que nós vimos vários artifícios, né, para corrigir o quê? Para calcular limites, né? Então, aqui, olha que eu coloquei no texto, inclusive. Limites no Rn são difíceis de serem calculados. Só conseguimos calcular sem problemas quando o limite não cai numa determinação. E assim, o cálculo do limite não tem tanta utilidade, né? Convenhamos. Vamos verificar o caso do limite não existir, porque aí é mais fácil. Porque basta que eu pegue dois caminhos diferentes, né, dos infinitos existentes, a um x0, y0, e que os resultados sejam diferentes, já dá para provar que o limite não existe, né? Agora, se o limite existir, a gente tem que provar que para todos os caminhos o resultado do limite dá sempre a mesma coisa, né? O que é impossível fazer, né? Então, a gente só pode suspeitar de um limite quando existe, porque a gente, por exemplo, se a gente calcular um determinado caminho que passa pelo ponto que eu quero calcular o limite, que aqui genericamente está limite de xy tendendo a x0, y0 de f de xy. A gente vai basicamente calcular limite ou não calcular limite de duas variáveis, né? Então, se a gente fizer duas, três, quatro vezes, quatro caminhos diferentes e o resultado da mesma coisa, a gente começa a suspeitar que aquele é o limite mesmo. Mas para provar não é nada fácil. Então a gente vai ficar ou nos casos fáceis de calcular o limite, que não tem determinação, ou que existe um artifício que genericamente a gente consegue resolver o limite com as duas variáveis, ou a gente cai no caso do limite não existir, quando isso acontece. Tá? Então, aqui vem um teorema, né, para nos apoiar nisso que eu estou falando. Então, sejam S1 e S2 dois conjuntos de pontos de R2, que tem x0 e y0 como ponto de acumulação. O que isso significa? S1 e S2 vão ser duas curvas ou duas funções que vão passar pelo ponto x0 e y0. Tá? E a gente tem que conseguir se aproximar de x0 e y0 por esses dois caminhos, que a gente acaba chamando, são dois conjuntos, mas a gente acaba chamando de caminhos. Então, se limite de f de x com xy tendendo a x0, y0, xy pertencente a S1 igual a L1, e o outro limite
usando xy pertencente a S2, der um L2, e esses resultados forem diferentes, então o limite que a gente quer provar na real não existe. Tá? Então, vamos provar que esse limite aqui de x ao quadrado y dividido por x na 4 mais y ao quadrado de xy tendendo a 0, 0, não existe. E aqui, como também a gente pode gerar muitas tentativas de caminhos que dêem o mesmo resultado, aqui ele já está me dando 2 caminhos, tá? Não necessariamente um exercício precisa dar os caminhos para calcular, mas ele está nos dando essa oportunidade, vamos dizer assim. Ele já está definindo quem são os 2 caminhos. Então, primeiro eu vou calcular o limite de xy tendendo a 0, 0, de x ao quadrado y, divididos por x na 4 mais y ao quadrado pelo caminho S1, ou seja, fazendo isso na prática, a gente vai substituir uma variável dizendo que o x é igual a y, ou y é igual a x. Deixa eu apagar aqui que a barra ficou muito comprida, mais do que o necessário, e eu preciso de espaço. Então, o limite, no caso, eu vou substituir, como x é igual a y, eu poderia tanto substituir o y por x ou o x por y. No caso, eu vou substituir o y por x. Então, a nossa variável do limite, porque aí o limite vai cair numa variável só, vai ser o x tendendo a 0. Né? Então, eu vou substituir onde tem o y por x. Então, aqui, por quê? Porque nesse caminho, y é igual a x. Então, vai ficar x² vezes x sobre x na 4 mais x ao quadrado. Então, isso aqui vai ser limite de x tendendo a... Bom, agora a gente sabe resolver, né? Porque aí cai a uma variável só. X ao cubo por x na 4 mais x². No denominador, dá para colocar x² em evidência. Ah, e em cima não precisava dizer que era x ao cubo. Deixava x² vezes x mesmo, para poder simplificar com x² do denominador. Então, x na 4 mais x², colocando x² em evidência, dá x² mais 1. Aí, ó, a gente consegue simplificar o x², que é o que dá a indeterminação. Então, eu acredito que agora, com essa simplificação, não tenha mais indeterminação. Que no fim, no início, dava indeterminação 0 sobre 0. Até esqueci de falar isso. Dentro do balãozinho, porque a gente pensa só na indeterminação 0 sobre 0. Agora, se x tendendo a 0, isso aqui dá 0 por 1, que dá 0. Então, não é mais indeterminado, esse limite dá 0. Mas aí a gente calcula o limite pelo outro caminho, com xy pertencentes ao conjunto S2. Ah, aqui está S1 de novo. Eu copiei errado. Então, x ao quadrado. Então, o que eu vou colocar no lugar do y? No S2 está me dizendo que no lugar do y eu tenho que colocar x ao quadrado. Aí a barra sempre fica comprida demais. Vamos lá. Então, de novo, o limite, como eu vou substituir o y por x², o limite vai ser de x tendendo a 0. Vai virar o limite de uma variável só que a gente sabe calcular. Então, no lugar do y agora, eu tenho que colocar x². Então, x² vezes x² sobre x na 4 mais x ao quadrado ao quadrado. Então, o limite de x tendendo a 0 vai dar de x na 4 sobre x na 4 mais x na 4, tudo x na 4. Então, vai ser limite de x na 4, com x tendendo a 0, de 2x na 4. Então, nota que o x na 4 a gente pode simplificar, tirando a determinação, e aí a resposta vai ser 1/2. Como eu disse para vocês, o limite por S1 dá 0, o limite por S2 dá 1/2, são resultados diferentes,
então não existe o limite de f de xy quando xy tende a 0, 0. Tá? A origem do plano cartesiano. Outro limite também, ó. Ele está me dizendo para provar que não existe e já me deu os caminhos de antemão. Certo? Então, eu vou calcular limite de xy tendendo a 3, 1, coordenadas 3, 1, de x menos 3y sobre x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y. Bom, se a gente substituir x por 3 e y por 1, a gente vai ter uma indeterminação 0 sobre 0. E aí é o que eu disse para vocês, como tem duas variáveis, né, o cálculo prático não é muito acessível. Então, aqui eu vou ver o que o S1 é. O S1 a gente substitui x por 3 e y diferente de 1. Ou seja, agora a nossa variável vai ser y. Y tendendo a 1 e a gente vai substituir o x por 3. Então, todos esses lugares aqui, ó, que está escrito x, a gente vai substituir por 3. Então, 3 menos 3y divididos por 3 ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 2 vezes 3, menos 4y. Então, limite de y tendendo a 1, eu só vou dar uma ajeitada, botar 3 em cima em evidência, vai ficar 1 menos y. Y ao quadrado, vou pegar um polinômio de segundo grau, menos 4y. Aqui vai ficar 9 menos 6, então vai ficar mais 3. Então, se a gente fatorar o denominador, a gente consegue simplificar com o numerador pelas suas raízes, né? Aqui tem duas raízes, 1 e 3. Então, a gente pode escrever como produto de y menos 1 por y menos 3. Notem que aqui a gente tem y menos 1 e no numerador a gente tem 1 menos y, que é o oposto. Então, sempre que a gente divide um número pelo oposto dele, o resultado é menos 1. Então, isso aqui vai dar menos 1. E isso, na realidade, é que gerava, porque se y tende a 1, isso estava tendendo a 0 sobre 0. Estava aqui a indeterminação. Então, limite... Opa, esqueci aqui de dizer que esse eu estou seguindo o caminho S1, né? Lá no primeiro limite. Aí depois a gente não precisa escrever, mas no primeiro limite sim. Né? Então, limite de y tendendo a 1, vai sobrar o 3 e o y menos 3. Então, se o y tende a 1, isso não é mais indeterminado, 3 por 1 menos 3, dá 3 por menos 2, então dá menos 3 meios. Vamos guardar esse resultado. Agora, a gente faz o limite com xy tendendo a 3, 1, mas pelo caminho S2. O que o S2 faz? Opa, não é x ao cubo. Eu ia copiar o que foi substituído por 3. X menos 3y divididos por x quadrado mais y quadrado menos 2x menos 4y. O caminho 2, o S2, ó, faz o y igual a 1. Então, a gente vai substituir x por 1 e o x diferente de 3. Então, a nossa variável aqui vai ficar o x tendendo a 3. Porque se o x tende a 3, ele sempre vai ser diferente de 3, mas próximo de 3, né? Aí virou cálculo 1. Então, vamos substituir o y por 1. Então, tudo onde tem y, a gente vai substituir por 1. Então, vai ficar x menos 3, divididos por x quadrado, mais 1, menos 2x, menos 4.
Não vou apagar de novo. Limite de x tendendo a 3, então vou ajeitar o denominador para ficar um polinômio de segundo grau, e aí pelas raízes a gente poder fatorar. Menos 2x agora ficou menos 3. Então, agora fatorando, a gente tem raízes menos 1 e 3. Como é que eu sei isso? Minha filha, experiência. Estou fazendo pela soma e produto. Estou pensando em dois números que somam dá 2 e que o produto dá menos 3. Então, dá x mais 1 vezes x menos 3. Olha aqui, ó, x menos 3 dividido por x menos 3 é a origem da determinação 0 sobre 0. Porque se o x tende a 3, né, aqui vai dar 0 no numerador e 0 no denominador. Só que isso é o mesmo número, então a gente pode simplificar, deve simplificar e substituir por 1. Então, vai ficar 1 sobre x mais 1, com x tendendo a 1. Isso aqui dá 1 meio. Então, ó, de fato, calculamos o limite por dois caminhos diferentes e eles resultaram em resultados diferentes. Então, isso, se o limite existisse, daria sempre o mesmo número. Então, a gente conclui que esse limite aqui não existe, de xy tendendo a 3,1. Mas e se o problema não me der os caminhos? Aí a gente tem que inventar dois caminhos, no mínimo dois caminhos que passem pelo ponto do limite, né? Nesse caso 3,1, em que os resultados vão dar diferentes. Isso é fundamental, né? Aqui, ó, esses casos são mais simples, ó. Esses aqui a gente vai conseguir calcular, ou pelo menos dizer que não existe com mais facilidade, ó. Calcule limite de xy tendendo a 0 a 0 de 3 dividido por x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Ora, isso aqui não é uma indeterminação, é 3 dividido por 0. E 3 dividido por 0 positivo, porque o x quadrado e o y quadrado somam positivo, dá o inverso de zero positivo. Então, o resultado dá mais infinito. Se é mais infinito, o limite não existe. Mas a gente já conhece a característica dos limites que dão infinito, né? Então, a gente sabe o que significa esse resultado. E esse segundo limite aqui, limite de xy tendendo a 1 de x quadrado menos xy sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y. Bom, isso dá indeterminação 0, 0. Só que aqui a gente tem um artifício que a gente consegue usar do cálculo 1 para o cálculo 2, que a gente não vai substituir por caminhos, a gente vai resolver para todo x, para todo y. Então, seria uma maneira de calcular o limite de verdade, sem dizer que ele não existe, né? Não com um propósito, melhor dizendo, não com o propósito de provar que não existe. Eu vou tentar aqui, estou fazendo um artifício para chegar num valor de limite, que é multiplicar e dividir pelo conjugado, né? Porque multiplicando pelo conjugado, a gente vai ter o produto notável no denominador da soma pela diferença. E aí a gente não vai ter mais as raízes. Ao mesmo tempo, no numerador, x ao quadrado menos xy, eu coloco x em evidência. Vai dar x menos y. X vezes x menos y. Ó, aqui vai ficar raiz de x mais raiz de y. Por que isso não é um problema? Porque isso não dá uma determinação. Se o x tende a 1, isso aqui vai dar 2. E o denominador, raiz de x menos y vezes raiz de x mais y, é o produto da soma pela diferença, que eu já citei, inclusive, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ora, temos um x menos y no numerador também, que vai simplificar com esse denominador.
Então, o limite vai ficar apenas x vezes raiz de x mais raiz de y. X tende a 1, y tende a 1, então fica 1 vezes 2 aqui, e o limite, então, dessa função com xy tendendo a 1 ao ponto 1, 1 é 2. Tá? E vamos ao último limite. Esse não dá indeterminado, então a gente consegue resolver sem problema nenhum, que é o limite de 2x² y sobre x² mais y², com xy tendendo a 1 por 1. A 1 por 1 não, né? 1, 1. Então, não dá indeterminação, então a gente é só substituir e calcular. Então, 2 vezes 1 ao quadrado vezes 1 por 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. No numerador dá 2, né? 2 vezes 1 dá 2. E 1 mais 1 ao quadrado dá 2. Então, esse limite também dá 1. São os casos que a gente consegue calcular o limite, quando não dá indeterminação. Certo? Então, aguardem o próximo vídeo sobre continuidade.